Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Vocês acompanham, né, nas redes sociais, também YouTube, a nossa programação e a intenção principal e o fator fundamental da existência do canal 14 da NET é o quê? Trazer a boa informação para você. Então, semana após semana, o Josevaldo dos Reis Brito, que hoje se ausentou aqui, mas é claro, tem outros afazeres, então de vez em quando estou eu sozinho aqui. A gente vai tocar esse programa hoje e com um convidado numa área médica, mais uma vez, claro, mas que preocupa e muito, porque é fundamental e muito sensível. Mas esse assunto daqui a pouquinho, mas eu quero apresentar primeiro nosso convidado, Dr. Fábio Ramos Caiado, oftalmologista. Seja bem-vindo ao programa Alto Astral no 14, Dr. Fábio. Muito obrigado. Falo oi aí para os espectadores. A gente lamenta a ausência do Joseval, né? Vamos cortar o ponto Vamos cortar o ponto. Mas estamos aqui a hora que precisar, mais para dar informação para a população, para os telespectadores de você. E olá, Guilherme, para mim é sempre um prazer estar aqui. Precisando, estamos sempre à disposição. E eu conversava com o Fábio aqui antes da entrevista, que a gente sempre tem aqueles interesses históricos e a família Ramos Caiado é uma família histórica, né? Qual a origem? Porque são 4 ramos principais, segundo você me falou, né? Ramos, e sem quer fazer trocadilho, né, com o Ramos, mas são 4 ramos principais. Vamos contar um pouquinho dessa história, se a gente pensar. A turma hoje é muito grande, né? A família Caiado tem diversos médicos aí espalhados pelo estado inteiro. Alguns até fora do estado, mas nós pertencemos a uma família tradicionalmente de Goiás, que está aqui há mais de 200 anos, então os braços hoje, para falar de maneira mais sucinta, é o braço da família do Antônio Ramos Caiado, do Brasil Ramos Caiado, do Leão de Ramos Caiado, e também nós temos do Arnulfo Caiado, que dá origem a toda essa população que tem em Goiás hoje. E eu hoje aqui represento 2 braços dessa família, que é a do Arnulfo Ramos Caiado e também a do Brasil Ramos Caiado. Eu sou bisneto deles aí. Tive a honra de pertencer a 2 braços numa casa só, por isso o Fábio Ramos Caiado. Tá certo. E a gente poderia dizer que são os patriarcas, né? Os 4 patriarcas. São os 4 patriarcas. Vem daí, claro, não citei o nome das mulheres, porque acaba que o sobrenome aí vai ficando um pouco perdido no decorrer dos anos. Mas são os 4 patriarcas. Tá certo. Bom, como você mesmo falou aí, é uma família que tem muitos médicos. Em Goiás a gente tem muito disso, né? Tem famílias que tem vários médicos, vários advogados, engenheiros, jornalistas, e existe muito disso aí. Mas o que levou o Fábio, hoje o doutor Fábio, especificamente à medicina e, é claro, mais especificamente ainda à oftalmologia? Eu tive o prazer de ser neto de dois responsáveis pela saúde da população em geral. Um era médico, o outro odontólogo. Então isso me influenciou muito. Não tive o prazer de conhecer meu avô, que era odontólogo, mas tive a convivência, lógico, dentro da casa, dentro da família, dentro da formação nossa, que vem muito ligada a essa área, e por parte do meu avô, por parte de mãe, né, que abraçou a causa, acho que desde o nascimento, e começou essa lavagem cerebral que hoje eu Isso acho... que eu ia perguntar, teve? Teve. Porque alguns que vêm aqui negam, assim, pede, não teve não, foi por conta própria, mas no seu caso teve. Teve um auxílio, teve como é que eu vou dizer, uma forçadinha em alguns momentos, um empurrão legal, mas que foi muito bem aceito no decorrer da vida, e a gente se percebe numa posição em que o amor juntou-se à vontade do avô com o amor que eu tenho hoje pela profissão que eu exerço, graças a Deus. Isso é muito bom. E quando a gente faz o que gosta, isso é bacana, né? Eu acho que você fazer com gosto as coisas, muitas vezes a gente tem um dia que não tá legal e tudo, mas se você tem uma profissão que você gosta, realmente faz toda a diferença. Mas como eu disse no início aqui, é um tema delicado e para uma área sensível, né? Talvez das mais sensíveis do corpo humano, que é a visão, a oftalmologia. Fala um pouquinho pra gente da evolução da época sua, quando você começou, se formou para hoje. A evolução é grande também na oftalmologia, e eu imagino que deva ser. Eu acredito que a oftalmologia hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das áreas que mais evolui em termos de medicina. Eu não tenho muitos anos de formado,
principalmente na área oftalmológica, mas eu já atuo nesse ramo há 7 anos. Então a gente percebe sim uma diferença. Num tempo curto, dá para perceber. Num curto período de tempo. A gente fala em cirurgias a laser, a gente fala em resolução do potencial de grau de cada paciente, que é o valor refracional que a gente consegue hoje, sem dúvida nenhuma, suprir essa demanda e corrigir padrões e déficits oculares impressionantes. A cirurgia de catarata evolui de uma maneira avassaladora, uma melhora de qualidade de vida, principalmente numa população hoje que a gente tem o prazer de ver envelhecer e que envelhece hoje com saúde. Então é algo que a gente trabalha e que percebe uma evolução no sentido sempre de melhora, sabe? Sempre de mais qualidade de vida, de mais qualidade visual, e não é puxar a sardinha pro meu lado como se fosse pescador, não. Mas assim, a visão a gente percebe que é algo extremamente necessário para a independência, para a qualidade de vida, para a execução de tarefas mínimas diárias. Claro que a gente passa por um percentual pequeno da população que tem um déficit e consegue conviver com ele. Mas são situações muito complicadas. E do ponto de vista oftalmológico, é algo que realmente a gente percebe que a pessoa precisa de qualidade visual para se inserir na sociedade hoje de uma maneira mais independente, mais eficaz e mais até tranquila. Sabe, do ponto de vista social e do ponto de vista de execução de tarefas mesmo. A própria autonomia, porque a gente vive uma fase, graças a Deus, que as pessoas estão vivendo mais. E o grande desafio da medicina, essas pessoas, não basta viver mais, é claro, né? Tem que viver com qualidade. E é claro, a visão conta muito. E a gente sempre tinha aquela imagem de, vai usar óculos, já está velhinho, já está na terceira idade. O que a gente está vendo hoje muito, doutor Fábio, é o quê? Cada vez mais o uso de óculos, de lente de contato, ou necessidade de uma correção visual está antecipando cada vez mais. Por que isso está acontecendo? Aí que tá. A gente percebe, por exemplo, que nos últimos pelo menos 2 a 3 décadas, a gente tem um aumento dos pacientes míopes em geral. Claro que não dá para a gente bater o martelo e culpar unicamente os produtos eletrônicos ou até as atividades das crianças hoje em dia. Mas é uma percepção de consultório, é uma percepção hoje em termos de literatura, que a criançada está exagerando, que a utilização do equipamento eletrônico, o estímulo cada vez maior, sempre para perto, as atividades que vêm sendo modificadas e alteradas no decorrer dos anos, a gente percebe que as atividades hoje são todas de perto. Você pega uma criança com tablet, você pega uma criança com aparelho celular, você vai ver que as atividades estão vinculadas ao computador, à televisão, às dinâmicas de grupo e às atividades em que a criança antigamente se envolvia muito mais em atividades esportivas, atléticas, em visões para longe, esse tipo de coisa. Isso vem mudando. E no consultório, sem dúvida, isso está repercutindo. No dia a dia percebe cada vez mais crianças. Pacientes míopes, pacientes com graus mais elevados, com deficiências cada vez maiores e que exige, nesse momento, mais atenção. Claro que desde os princípios da medicina, a gente gosta de estar acompanhando o paciente de um aspecto geral. Mas na oftalmologia a gente percebe que acaba indo depois que a professora nota, ou então quando a mãe percebe que está aproximando muito, ou que vai muito... O desempenho escolar cai, né? Cai, se aproxima demais dos objetos ou da televisão, coisas assim. E a professora é o principal indicador para nós. A gente gosta de reforçar que, do ponto de vista oftalmológico, como qualquer outra área da medicina, é necessário que faça um acompanhamento desde o nascimento. Hoje em dia o teste do olhinho é quase que na totalidade feito por oftalmologistas. A gente faz esse papel hoje, tem que ser analisado, a criança tem que ser vista anualmente, tá? Desde os primeiros anos de vida, e vale a pena esse acompanhamento. Além de que a educação acerca de que essa criança tem que, em alguns momentos, ter uma qualidade de vida melhor, puxando para o aspecto de uma atividade fora do aparelho eletrônico, fora do celular, fora do computador e fora dessas atividades, ou pelo menos minimizá-las, torná-las o menor possível no dia a dia ou melhor, restringir mesmo.
Muitas vezes tem que falar o não, né? Não em sinal de amor e em sinal da boa visão, no caso. E voltar um pouquinho pro lúdico, né? O que o senhor falou, é claro, o doutor Fábio é bem jovem, mas eu venho de uma época que era brincadeira de rua. Hoje, e junta tanta coisa, porque hoje é a questão da segurança. Vou deixar meu filho na rua, brincando. Junta muita coisa, né? O fator social, acho que influencia muito também. Mas a gente estava falando de crianças, mas em relação aos adultos também, porque a gente censura as crianças, mas os adultos também estão ali, colados. Percebe-se também o aumento, uma vez já instalado, é claro, aquele problema de acuidade visual, de um aumento, quem estava estabilizado, de repente na outra consulta, está aumentando também esse grau? Essa percepção já é um pouco mais complicada, mas é um raciocínio bem válido, porque se a gente for levar em relação assim, o histórico, a gente acaba sendo fruto não só do meio, mas do que a gente exerce com mais perspicácia, com mais eficiência, que exercita mais e assim por diante. Então nós estamos diante de um momento em que a população hoje faz todas as atividades voltadas para esse momento, independente da idade. Claro que a preocupação maior surge quando criança, porque é um momento de formação. A criança tem ali até o 7º, 8º ano de vida, um período de formação ocular. Muitas vezes a gente se esquece disso, né? O que é visível? Você crescer, vai ficar adulto, vai ficar grande, vai ficar forte, ou baixo, ou alto, mas e os olhos? Qual o papel nesse sentido, né? Aí que tá o negócio. Essa evolução acontece e é uma coisa que é mais determinante na primeira infância. Então é onde a gente se preocupa mais. Mas claro que os problemas a gente percebe que estão cada dia mais presentes no consultório, independente do fator idade. Mas para nós hoje a preocupação maior se encontra nessa criança para ela ser assistida. Aprendeu-se a enxergar 8, 9 anos de idade, esse problema pode vir a surgir. Realmente, graças a Deus, hoje, em função até da tecnologia que a gente já havia citado, a gente tem o poder cirúrgico, o poder hoje do laser que funciona muito bem, tá? Funciona muito bem mesmo em mais de 70%, 80% dos pacientes com indicação adequada, sabe? Então funciona muito bem. É uma preocupação a menos com relação ao fator de idade, porque o que nos preocupa ainda é essa criançada aí. Mas no decorrer da vida, vale sim essa reeducação dos hábitos diários, sem dúvida. Você voltar ligando aqui, eu não entendi. Mas você corta esse pedaço, deixa eu voltar para ele. Fala que já está. Já está dando trabalho, José. Bom, diante desse quadro todo que a gente falou aí, qual a idade ideal? O senhor falou que o acompanhamento deveria ser, né, desde pequenininho, mas qual a idade ideal ali para levar a criança para a primeira consulta no oftalmologista? Eu fui com 10 anos, eu fui baseado em quê? Muito daquilo que o senhor falou. Eu, por ser mais alto um pouquinho, sempre ficava no fundo da quadra. Não, Grandão, você vai ficar lá no fundo. E do fundo, as letras, e na época tinha, não sei nem se tem quadro negro hoje em dia mais, né? Mas eu não tava confundindo as letrinhas lá já. Aí minha mãe falou, não, vamos lá no Dr. Pedro Canedo, que também, né, tem... A Esparta foi casado com o Caiado, né, com a Eliane. Fomos lá do Dr. Pedro Canedo para ver o que era. Mas qual a idade ideal para levar? Eu fui com 10 anos. Isso puxa vida, não vou nem falar quanto tempo atrás. É o que a gente coloca. Desde o nascimento, hoje em dia, esse acompanhamento já se iniciou sendo feito pelo oftalmologista. O pediatra acaba nos encaminhando hoje em dia para o que o pessoal chama de teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho. Então é um padrão normal, já que nos primeiros dias de vida a gente já acompanha essa criança. Eu gosto de ver anualmente. Em alguns casos em que a gente percebe que não há histórico familiar, que não tem nenhum problema no olho a partir do primeiro exame, eu vejo novamente com 1 ano e acabo dando um espaço, um intervalo aí 3, 5 e 7, porque eu creio que ali nesse primeiro momento, se a gente tiver qualquer problema, a gente consegue recorrer ao recurso que nós temos hoje para poder resolvê-lo, sabe? Mas após os 7 anos de idade eu gosto de fazer anualmente. Doutor, chegou com 9, 10 anos, não tem problema algum? Com 9, 10 anos a gente já tem uma condição de ter uma conversa com o filho, de falar, olha, se tiver alguma dificuldade avisa, vamos fazer o acompanhamento aí bianual, não vejo nenhum problema, tá? Mas até quem já tem um problema visual, ou que já tem um quadro de desconforto visual, ou que já tem
o uso do óculos preconizado pelo colega oftalmologista, então vale a pena esse acompanhamento anual. Infelizmente, na oftalmologia, a gente tem uma série de doenças que cursa de maneira bem silenciosa, que não são visíveis. Se a pessoa não acompanhou com o oftalmologista, ou se ela não teve uma exigência visual muito alta durante a vida, muito provavelmente ela vai achar que enxergar embaçado ou não enxergar tão bem é normal. Essa diferença entre a visão boa e a ruim só tem ou quem percebeu essa piora, tá? Ou então quando em algum momento essa visão ela é testada. Coloca os óculos aí e fala, mas o mundo é assim? Aí que está. Gente, mas então eu enxerguei embaçado a vida inteira. Acontece no consultório. Existem patologias, o ceratocone é uma delas que a gente pega aí adolescentes, em alguns casos até criança, que foram negligenciados, ou melhor, que a gente não conseguiu dar esse diagnóstico porque ela não foi devidamente acompanhada. Sabe, o glaucoma pode acometer criança, é mais raro. Mas pode também. O teste do olhinho detecta catarata congênita, glaucoma congênito, tudo isso para que a gente passe pelo menos uma peneira desde o primeiro momento no intuito de reduzir os problemas. Se a gente chegar aqui, por exemplo, nós temos aqui na sala de 3 pessoas, 2 utilizam óculos. Eu utilizei na infância. Graças a Deus. Eu não vejo nenhum oftalmologista de óculos. Por quê? Alguns até usam. Mas em função, inclusive, da tecnologia, a gente vai diminuindo isso. Eu não sei nem se é um marketing ou propaganda, mas depois que você tem essa estrutura toda, você faz uma cirurgia hoje com relativa tranquilidade e quando bem indicada, e a gente tem resultados extraordinários. Então a gente acaba ficando independente deles. Eu usei na infância, fiquei livre logo ali com 10, 11 anos de idade, não sinto a necessidade mais, tenho um grau residual muito pequeno, mas que não me incomoda no dia a dia. Então é mais uma opção pessoal, mas se a gente sentar ali para fazer um testezinho, cabe um óculos aí, nem que seja para descanso. Mas então é mais relacionado a isso aí. Eu vejo que a necessidade realmente ela é anual. Entende? Passou com o Dr. Pedro Canedo, colega extraordinário, além de tio, primo. Pioneiros aqui, né? Pioneiro em Anápolis, sem dúvida, uma referência para nós até hoje. Então, eu acho que vale estar acompanhando anualmente em casos excepcionais, quando tem uma qualidade visual muito boa ou quando não tem histórico familiar, dá para a gente prorrogar um pouco mais isso aí. Mas vale a pena o acompanhamento anual. Bom, o senhor citou aí fator hereditário, ele pesa muito? Ou pode, de repente, meu pai usou óculos, eu nunca ter necessidade de usar durante a vida, ou ele não usou e eu passar a usar? Qual que é o peso genético? O peso genético existe, isso aí sem dúvida. Para algumas patologias, inclusive, ele é mais frequente. O glaucoma, por exemplo, um fator de risco é a história genética, história familiar. No ceratocone tem um peso também. A gente não consegue colocar isso em valores, que o ideal seria inclusive isso, mas a gente ainda não tem essa proporção. Pesa sem dúvida. Até em relação à graduação a gente percebe que pesa. Entendeu? Meu pai e mãe míopes têm uma tendência um pouco maior de filho míope. Isso existe. A gente não tem os valores, mas existe. Então, quando não tem esses fatores, a chance ela é menor. Então vale pelo menos a consulta para determinar, olha, isso aqui foi importante, eu preciso de um acompanhamento anual. Ou não, pai e mãe, não tem importância. Nós temos uma qualidade visual legal, nós temos uma estrutura ocular normal ou proporcional para a idade, porque assim como o corpo inteiro, o olho se desenvolve junto com o padrão de crescimento nosso, entende? Existem estruturas que têm que ser avaliadas desde os primeiros anos de vida, como a retina, que é uma área muito nobre do olho, que depende para que se tenha uma boa visão de uma retina saudável. Então isso tudo já é avaliado desde os primeiros dias de consulta. Então tem que ser acompanhado e vale a pena ressaltar que a história genética tem um fator preponderante nisso aí. Então quem já tem o histórico familiar tem que dar até um pouco mais de atenção. Bom, me chamou a atenção, o senhor falou da retina e eu gosto muito desses fatos históricos, né? O Tostão foi jogador da seleção brasileira, tricampeão em 70, depois acabou se tornando médico, ele teve que abandonar os gramados precocemente com 27 anos por causa de... O termo correto seria descolamento ou deslocamento da retina? Qualquer um dos dois termos é utilizado hoje, é cabível. No caso dele foi uma bolada que ele levou, mas somente nesses traumas maiores ou ela pode acontecer de uma forma espontânea ou um trauma às vezes menos evidente com a bolada, como foi o caso dele? Guilherme, essa pergunta é muito boa, tá? O descolamento de retina ele pode acontecer de maneira espontânea. Não é uma coisa comum, não é uma coisa corriqueira, não é o dia a dia do consultório oftalmológico. Mas ela pode acontecer.
Um dos fatores que ela pode acontecer é o paciente com um alto grau de miopia. É mais um fator de risco. Então, se essa pessoa não sabe disso ou se conviveu com aquela graduação ali, acaba passando despercebido. Agora, um dos fatores de risco muito interessantes é o trauma, tá? Tanto que hoje a gente percebe que Anápolis precisava de um atendimento 24 horas e a gente também se predispôs a isso. O Hospital Oftalmológico hoje de Anápolis já está com um padrão de plantão 24 horas para atender essa população. Infelizmente, nós não conseguimos fazer isso de uma maneira muito abrangente ainda. Mas já o caminho é esse, irreversível. É um caminho sendo trilhado. Hoje a gente já trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, para atender a população de Anápolis nesse sentido. Ainda não conseguimos contemplar os planos de saúde de uma maneira geral por efeitos burocráticos, mas já é uma estrutura voltada para isso. E para esses momentos, o olho mais vermelho, o paciente que é o dia a dia do consultório oftalmológico, até por causa da conjuntivite, nesse tempo em que o clima dá uma oscilada, a gente tem pacientes que adquiriram uma gripe, passaram o final de semana ali em Caldas Novas, voltaram com a conjuntivite. A questão da piscina conta mesmo? Conta, sem dúvida. A aglomeração conta. Vale para todos os quadros de infecções virais. A gente pega vias aéreas, a gente pega quadro de otite, a gente pega quadros de amidalite, da própria conjuntivite. Então é algo que é do dia a dia do médico, não só do oftalmologista. Então nós estamos abrangendo já há alguns anos, agora nesses últimos 2 anos, com mais eficiência, com mais eficácia, sem dúvida, e com mais afinco, com o intuito de trabalhar assistindo a população de Anápolis e até da Jaiara, que ainda pertence a nós, graças a Deus. Claro, já era uma hora para ficar vida independente. Você pode resolver todos os seus problemas fora já era, você não precisa nem de vir a Anápolis. Aí que tá. Então, justamente. Mas que ainda estamos caminhando junto aí para poder trabalhar isso aí, para dar uma assistência de qualidade 24 horas por dia e proporcionar todo tipo de tratamento dentro de Anápolis hoje. A gente falou do descolamento ou deslocamento de retina. Ele seria um caso de emergência, que essa questão do 24 horas é fundamental? No caso do descolamento de retina, existem alguns trabalhos que indicam que a precocidade no tratamento é importante, principalmente dependendo do tipo do descolamento. Aí já entra num fator um pouco mais técnico, mas que cabe avaliação, claro, cada paciente dentro da sua particularidade e cada caso dentro do seu caso. Mas sem dúvida que é um caso de emergência e urgência oftalmológica que merece uma avaliação instantânea, no mais tardar de horas, e se exigência cirúrgica também fazer no período mais curto possível. A medicina hoje, em função da tecnologia, nos permite um pouco mais de maleabilidade nesses manuseios, tá? E nesse tratamento cirúrgico. Mas ainda assim a precocidade do tratamento é relevante e é importante. Então fica a dica aí do OA, né? Que é claro, muitas vezes a gente tem essas questões e o olho é muito sensível a acidentes, a infecções, como a gente estava falando aí. Então, fique ligado aí que, né, pode, sem dúvida nenhuma, resolver seu problema. A gente falou aqui já do descolamento de retina, falamos do glaucoma e catarata, aquele mito da catarata. Puxa vida, estou com catarata, não, vai ficar cego, não vai ter jeito. O que evoluiu em relação à catarata? E vamos falar um pouquinho o que é a catarata. Muito bom. Vou tentar ser da maneira mais didática possível. Sim, claro. A explicação do olho é que ele funciona como se fosse uma câmara. Tá? E dentro dessa câmara, para que a gente enxergue legal, para que a imagem chegue legal ao fundo do olho, a gente tem 2 lentes. Uma é a córnea, que é essa superfície transparente na frente do colorido dos olhos, tá? E uma outra estrutura recebe o nome de cristalino, justamente pelo potencial de transparência que ela tem, justamente pela capacidade de passar a luz e de permitir que essa imagem chegue de maneira nítida ao fundo dos olhos. Então essa estrutura de nome cristalino, no decorrer dos anos, tá, na sua maioria dos casos, de maneira bem preponderante, acontece um envelhecimento dessa estrutura, como de todo o corpo, e essa estrutura tem um depósito de radicais livres ao longo dos anos, transformando uma estrutura 100% opaca, teoricamente, quando a gente nasce,
100% transparente quando a gente nasce, numa estrutura opaca no decorrer dos anos. O natural é que aconteça por volta dos 55, 60, 65 anos. Outra percepção, talvez, em função de aparelhagem, que a gente percebe é que hoje em dia a gente dá o diagnóstico de catarata em alguns casos um pouco antes. Não sabemos ainda se pelo modo de vida, pelo estresse, alimentação, ou até mesmo pela tecnologia que vem melhorando no decorrer dos anos. Então a gente percebe que hoje com 60 anos, impreterivelmente, boa parte da população vai ter a catarata. É uma causa de cegueira? Sim, Guilherme, é uma causa de cegueira. Mas é a maior causa de cegueira no mundo reversível. Então a tecnologia veio para nos beneficiar em função disso aí. Hoje em dia faz-se a cirurgia de catarata, retira-se essa estrutura que estava opaca, ou seja, que no primeiro momento era cristalina e que se tornou opaca no decorrer dos anos. Retirando-se essa estrutura, coloca-se uma lente intraocular, diferente das lentes de contato, que é uma coisa mais corriqueira, que é o que a turma escuta mais no dia a dia em função da familiaridade do óculos e do grau. No caso da catarata, coloca-se uma lente intraocular, que substitui essa lente que tem um potencial refracional importantíssimo no olho da gente, que nos permite enxergar muito bem. Perdendo a eficácia, a gente substitui ela por uma lente artificial. Basicamente, isso é a cirurgia de catarata. Tá certo. Outra questão, que as pessoas às vezes confundem muito. Vista cansada. Não precisa de um oftalmologista, não. Estou envelhecendo, se é vista cansada mesmo, estou dando cotilena, mas daqui a pouco melhora. Tem a questão do diabetes também, muito relacionado com isso. Eu queria que o senhor desse uma pincelada a respeito desses assuntos. Claro. A vista cansada também é outro padrão do envelhecimento natural do ser humano. Algumas pessoas conseguem driblar esse aspecto aí, já que falou no futebol do Tostão aí, claro. Driblar esse aspecto aí de uma maneira relativamente confortável. Pessoas mais altas, que têm o braço um pouco mais comprido, conseguem esticar ele um pouquinho. No meu caso, eu tenho que aproximar, por causa da miopia, né? Mas se não tivesse miopia, com certeza o braço maior te ajudaria. Então, a gente até brinca que cabe até um ortopedista para esticar esse braço aí um pouquinho mais. Montar uma equipe multidisciplinar para resolver isso aí, né? Com certeza, uma equipe multidisciplinar para resolver isso. Mas a vista cansada é algo que nos acomete a todos, tá? A literatura classifica como um déficit realmente de uma estrutura que acaba perdendo uma elasticidade, tá? E que se torna um pouco mais rígida, e essa rigidez faz com que o olho nosso perca o poder de foco. Então esse foco aproximado acaba sendo um pouco mais complicado e um pouco mais difícil. Acontece normalmente entre 40 e 45 anos de idade, é comum a quase todos, como eu falei. No decorrer dos anos isso tende a evoluir e se tornar cada vez mais complicado. Novamente entra no padrão oftalmológico anual, que a pessoa acaba tendo que nos visitar para que tenha um pouco mais de qualidade visual. Algumas pessoas queixam que até na hora de comer, na hora de se alimentar, tá tudo embaçado ali no prato. Então, acontece, se não com 45, uns um pouco mais tarde. Mas a vista cansada é um padrão natural que todos nós iremos desenvolver, uns de maneira mais acentuada e outros de maneira menos acentuada, mas que chega. Em relação ao diabetes, por exemplo? O diabetes é importantíssimo a gente falar. Nós passamos há poucos dias da comemoração do dia do tratamento do diabetes aí. É uma data extremamente importante. Para nós oftalmologistas é de extrema relevância numa consulta oftalmológica saber do histórico de diabetes ou não de um determinado paciente, assim como da hipertensão arterial, mas vamos voltar um pouco mais para o diabetes. O diabetes é um fator predisponente tanto para alterações retinianas quanto para alterações cristalinianas, que é onde vem aparecer a catarata. Então, pacientes diabéticos têm uma predisposição maior a uma catarata precoce, têm uma predisposição maior a alterações da parte de retina, vascularização, entra também outros aspectos da parte neurológica disso aí, dos efeitos que a diabetes tem de uma maneira geral. É uma doença extremamente desagradável e atua em todas as áreas da medicina, na oftalmologia não é diferente. Cabe acompanhamento, em casos mais graves pode causar cegueira irreversível, tá? Diabetes descontrolada, infelizmente pode,
mas que com o devido acompanhamento, até quando foge um pouco do endocrinologista, tem hora que a gente consegue puxar a orelha lá dentro do consultório. Porque bate-se o olho e fala, o senhor tem diabetes, não tem? Tem. Está controlado? Ah, doutor, eu estou meio descontrolado há um tempo. Percebe-se que há uma oscilação de grau, há uma oscilação de padrão visual e, em alguns casos, uma oscilação que pode chegar a ser definitiva quando a sequela atinge a retina. A gente estava falando de equipes multidisciplinares, os médicos conversam entre si, né? Aí a primeira coisa, vá procurar também um nutricionista, vá ver como é que tá isso aí, né? Nessa parte a gente caminha sempre junto com o endocrinologista. O endocrinologista é um parceiro da oftalmologia, sem dúvida nenhuma. O endocrinologista hoje já trabalha muito bem com o nutrólogo ou nutricionista, como preferirem. A gente tem essa atuação multidisciplinar porque a grande verdade é que os anos mostraram que nós somos dependentes uns dos outros. Isso vale em termos de sociedade, vale para a medicina, vale para a oftalmologia, quando a gente fala só dentro da área nossa também vale. Sou dependente do meu colega de uma outra instituição, sou dependente do meu colega de uma outra cidade. Então a gente percebe que essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade é válida e é necessária para a saúde do principal fator que nos fez parar na profissão que nós estamos, que é o paciente. Então, não adianta eu tratar só o olho dele, porque alguma coisa vai faltar no meio do caminho, entendeu? Em algum momento eu vou deixar a desejar. Então, essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade funciona e é necessária. Diabetes tá diabético, aí vai chegar o doutor Fábio deixou cego, eu fui lá, eu não olho o diabetes, não olho nada, mas pode acontecer, por isso tem que alertar. Né? Sem dúvida nenhuma, então o alerta cego, é válido. O doutor Fábio tô ficando cego. O alerta é válido, então até é bom para que a gente fale essas coisas, para que seja bem dividido. Olha, aqui tem um fator que até aqui caminha o doutor Fábio junto com o paciente, daqui em diante tem que ser o endocrinologista, daqui em diante o nutricionista, e as demais áreas envolvidas nesse aspecto. Eu vou fazer um gesto aqui agora, e muita gente eu sei que faz em casa, né? Esfregar o olho. Aí tem aqueles mitos, lendas, verdade, né? Esfregar muito os olhos pode atrapalhar a visão? Sem dúvida nenhuma. Volto na história das duas lentes que nós temos nos olhos. A primeira é a córnea e a segunda é o cristalino. O maior poder refracional que nós temos dentro do olho é a córnea. É ela que está justamente em contato com a parte interior da sua pálpebra. É o para-brisa ali. É o para-brisa. Não haveria palavra melhor. É ele que toma a pancada. Entendeu? Então, num momento de trauma, num momento de coçar, e a patologia que eu citei há poucos momentos, o ceratocone, é uma doença que vem e cada vez mais nos reforça que o ato de coçar vai fazer com que essa patologia que teoricamente estabilizada ou então em acompanhamento regular, que está legal, que está tranquilo, desencadeia momentos de elevação, não só da graduação, como do potencial de malignidade dessa doença. O coçar o olho mais vermelho, algum incômodo que perceba que está um pouco desagradável. Uma coceira, por exemplo. Vale a pena o acompanhamento. Não é normal. É importante que a pessoa entenda que você pode, claro, no decorrer de um dia mais exaustivo, de um trabalho um pouco mais compenetrado, de um dia em que a frequência com o computador aumentou muito, ou então que você se dedicou um pouco mais, uma noite mal dormida, é uma coisa esporádica. Você vai ver que o olho ardeu, incomodou, 2, 3 dias aquilo está solucionado. Mas uma coisa que é repetida, um incômodo que está acontecendo de uma maneira mais regular, uma pessoa que sente que 2, 3 vezes por semana aquilo ali está te levando a um cansaço maior, o acompanhamento é necessário. É importante entender que a medicina não é uma matemática, ela não é exata. Então, o meu caso é diferente do seu, Guilherme. Aquela receita que sempre o vizinho tem, passa isso, passa aquilo, e a gente sempre nas entrevistas médicas aborda sempre esse aspecto. Não, eu tenho um remedinho caseiro ali que é uma beleza para você. O interessante é que a cultura popular, em alguns momentos, vem para ficar, mas ela tem que ser guardada à devida proporção dela, entende? Num momento ali eu lavei o olho, melhorou um pouquinho, passa mas tal voltou. Produto, minha avó fazia, né? É complicado. Se melhorou ali com a água, com a dormida, ok, mas assim...
persistiu, incomodou por 24 horas, ou é um vermelho que não é uma coisa costumeira, não vai no vizinho, não vai na avó, não vai no colega ali que fez uma outra profissão, que pode te dar um auxílio, não. Vá no especialista, vá no colega que tem uma aparelhagem que foi desenvolvida para aquilo, que é um trabalho que foi feito direcionado para aquilo. É uma pessoa que estudou e trabalhou só para fazer aquilo. A gente brinca aí no meio da profissão médica que em alguns casos é complicado até para fazer qualquer coisa fora, porque você vai ali no mecânico, você vai não sei aonde, o pessoal brinca muito que para nós é complicado, porque a gente não entende nada fora do corpo humano. Então a gente fica meio que uma criança avulsa ali. Por quê? Porque essa dedicação existiu para que essa pessoa seja atendida da melhor maneira possível e para que os detalhes e os problemas não passem despercebidos. Outra coisa aqui, outra questão também que me veio aqui agora. Em relação ao colírio, tem gente que fica viciada no colírio, a gente vive a maior parte do ano aqui é aquela secura, aquele ressecamento dos olhos. Quando é indicado o colírio, evidentemente, é claro, tem que ser preconizado pelo oftalmologista, mas tem gente que tem aquele colírio ali, toda hora está colocando. Como controlar esse pessoal, como orientá-los? Isso aí é uma prática diária, não só aqui em Anápolis, também. O senhor já esteve em Brasília aí também, pelo morei que nós 10 anos em Brasília, antes. Seco, o mais do que é aqui muito até. seco, a impressão de que é pior. Umidade relativa do ar muito baixa, nós passamos um período aí sem chuva, que eu acho que deve ter dado uns 6 meses. E já tem gente reclamando, nossa, mas tá chovendo demais agora. Primeiro fala da seca, né? Depois vem a chuva e reclama da chuva. Enfim, vamos lá. Eu tô torcendo pelo dilúvio ainda, mas porque nós estamos precisando. A umidade relativa do ar é um fator desencadeante para um universo de desconfortos, tanto respiratórios quanto oftalmológicos. Então, existem alguns colírios hoje que a gente preconiza a utilização, inclusive, para pacientes que já têm a indicação, sem dúvida, de uso contínuo, de uso aí indeterminado, mas que são voltados justamente para essa lubrificação ocular, que é algo que o paciente, quando indicado, realmente precisa disso. Não tem como correr. A gente tenta evitar a automedicação, porque em alguns momentos a gente percebe que o colírio passado, ou até mesmo o colírio que a pessoa começa a utilizar, na realidade não tinha indicação para ela. Então, como o organismo, o nosso organismo de uma maneira geral, cada um de nós é um universo, plagiando aí Raul Seixas, realmente nós somos um universo, nós somos complexos. Então, o colírio que serve para mim pode não servir para você, mesmo o problema sendo o mesmo. Entende? Eu posso ter um olho seco de uma determinada magnitude e de um determinado padrão e não ser o seu padrão. Eu posso ser portador de glaucoma e exigir uma determinada classe de colírios e não ser o seu padrão de colírio. Assim como eu posso me adaptar a uma determinada medicação e o senhor não se adaptar. Então, volto a falar, é a individualidade do tratamento. É tratar a pessoa de uma maneira complexa, porque ela é realmente um universo, mas levar em conta também que cada universo é único. Falando em universo, vou voltar um pouquinho para trás aqui. Questão dos bebês, higienização dos olhos do bebê. É importante ou só aquele banhozinho que dá ali? Como lidar com a criaturinha tão frágil ali, principalmente em relação à visão, que fica sempre aquele cuidado. É melhor não mexer, tá com a remelinha ali, fica a remelinha. Como lidar com isso? Como orientar as mamães? Hoje em dia a gente tem até um pouco de controvérsia, porque alguns colegas ainda fazem um pouco do soro fisiológico em geladeira, outros uma água boricada. Eu, sinceramente, não vejo problema nesse primeiro momento de uma secreçãozinha ou de um olhinho irritado, fazer uma higienização com um produto que te dá a garantia de que pelo menos estava estéril. Então, desculpa eu te interromper, mas e a mãe também esterilizar a mão ali também. Sem dúvida, é necessário que esteja sempre higiene é imprescindível em qualquer caso. Eu digo em termos do produto recém-aberto, ele te dá uma garantia de que ele está limpo o suficiente para que você possa manipulá-lo. Entendeu? Nem que seja para gotejar ali e fazer uma limpeza local. Agora, em termos de secreção e de presença de sinais inflamatórios, que é a vermelhidão, mais quente, criança tem hora que evolui com uma febre, é um negócio rápido quando acontece uma conjuntivite, o pus, uma coloração diferente naquela secreção, tem pai e mãe que percebem inclusive um odor diferente naquilo ali, aí cabe realmente a consulta. É porque o bebê, o normal do bebê, né, é chorar muito. E chorando muito, aquela lágrima vai criar ali aquela, a popular remela, né? Então tem que dar aquela
puxadinha, que é penteadinha. Tem que limpar um pouco ali, nada que o organismo também não se resolva quase que na totalidade dos casos de maneira espontânea. A própria lágrima que vem depois já limpa. Já também. Limpa legal, graças a Deus. Mas aí da criança a gente pega muito em consultório hoje, que é uma estenosezinha do canal lacrimal, que é um volume grande de mães que vai ao pronto-socorro ou até mesmo ao consultório oftalmológico, e em função realmente de uma secreçãozinha ou de uma inflamaçãozinha recorrente, que é muito comum em bebês, que é uma estenosezinha de canal lacrimal, que é o que a gente vem falando, o aparelho lacrimal e o olho crescem com a gente. Então esse canalzinho lacrimal, quando ele nasce, realmente ele é pequenininho. Então ele pode estar um pouquinho obstruído, pode estar um pouco fininho, não ter tanto a capacidade de drenagem que ele tem, mas graças a Deus, a grande maioria vem muito bem. Mas nesses casos a gente consegue uma avaliaçãozinha aí, em alguns casos com massagem resolve, em alguns casos o próprio tempo resolve, a gente tem uma incidência de resolução aí no primeiro ano maior de 50%, 60%. O próprio choro também, porque o bebê chora e sai água, sai... Deus é perfeito. Isso que eu fico imaginando. Então a natureza é perfeita. Então a evolução do dia a dia traz já uma melhora significativa. No caso de não melhora, estamos à disposição. Em relação aos jovens, a gente fala muito de miopia. Meu caso, eu tô sem óculos aqui, né? Tá do lado aqui, mas de perto, enxergo bem perfeitamente, mas passou de um palmo, tá ruim. A miopia é uma das maiores incidências no dia a dia, principalmente de jovens. Qual a faixa etária mais, para citar meu caso, eu não estou fazendo consulta de graça aqui não, viu, gente? Só para entender o processo da miopia. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, as alterações refracionais, a gente pode chamar assim, as aberrometrias, são o grande volume do consultório oftalmológico hoje. Quando eu falo esses nomes esquisitos, eu estou falando de hipermetropia, miopia e astigmatismo. Esse trio é o feijão com arroz do oftalmologista. Feijão, arroz e ovo. Mais ou menos isso. Se quiser incrementar um pouquinho, mas é o nosso feijão com arroz, é o nosso dia a dia. Onde o oftalmologista trabalha mais do que 70% do consultório dele, na grande maioria dos consultórios, está vinculado a isso aí. De maneira bem grosseira falando, o olho míope é um olho grande, um olho um pouco maior do que a gente gostaria que fosse, em que a imagem está se formando um pouco antes do local adequado. Por isso que quando você aproxima a imagem, você joga essa imagem para o local correto. Então facilita quando vai de perto. Entende? A hipermetropia, de uma maneira grosseira falando, seria um olho talvez pequeno, um olho curto, em que essa imagem não se forma adequadamente naquele lugar. Entendeu? Então, uma imagem um pouco mais distante facilitaria. Seria o contrário Seria o contrário da miopia. Miopia eu enxergo bem de perto, mal de longe. Hipermetropia, bem de longe, mal de perto. Razoavelmente de longe. A hipermetropia é um pouco mais desajustada, porque ela não ajuda em praticamente nada. Mas seria basicamente esse raciocínio. Grosseiramente falando. E o astigmatismo nada mais é do que uma distorção que a gente tem justamente nessa primeira lente dos olhos, que é a córnea, que causa com que as pessoas tenham um pouco de embaçamento visual. Às vezes de longe, às vezes de perto. Consequentemente, a miopia é algo o astigmatismo, é algo que gera um pouco de embaçamento de uma maneira geral. Entende? Que exige da gente uma correção até, em alguns casos, um pouco mais cautelosa, porque as pessoas têm hora que, por menor que seja esse desconforto, representa na vida da pessoa um cansaço visual significativo. Mas o volume de miopia hoje é muito alto. E a gente acredita e bota um pouquinho a culpa nessa tecnologia que a gente desenvolveu nos últimos 20 anos. Não tem como a gente desligar disso. Né? Sem dúvida. E a gente está falando da tecnologia, as letrinhas pequenas e a própria claridade também. Né? Muita incidência de claridade, seja em celular, tela de computador, notebook, também influencia. Né? Sem dúvida. Hoje em dia a tecnologia está a nosso favor em diversos aspectos e contra em outros aspectos. Hoje em dia a gente tem tecnologias aí de filtro em óculos, não necessariamente de sol, mas no próprio óculos de grau. Esse modelo é antigo, mas é antigo. A gente tem as opções aí do antirreflexo, de alguns outros fatores que não convém a gente entrar até por marcas e nomes que não é conveniente a gente falar, mas que promovem
uma defesa maior para o organismo. Vai desde o óculos escuro, que vem com fator de antirreflexo, que protege do pterígio, que é aquela carninha A questão que do nasce sol, nos olhos. a gente falou de secura, raio ultravioleta. É o raio ultravioleta, sem dúvida. A própria iluminação da lâmpada nossa tem um fator. Claro que ela é bem menos incisiva do que a luz do sol, mas assim, gera sim alguns efeitos colaterais. Então a gente tem tecnologia hoje para amenizar, mas nunca para controlar ou até mesmo reverter. Então o cuidado é necessário. Bom, em relação aos jovens, né? Durante uma época, lente de contato colorida, muito se usou, é realmente indicado? Que tipo de conversa, que tipo de diálogo você tem com aquele jovem, de repente, que seja por modismo, ou está com a vontade, a conversa com o jovem, com os pais em relação à lente colorida, é indicada realmente? Não? Como que funciona isso? Eu não tenho muito preconceito com a lente colorida, eu não tenho muita simpatia, mas preconceito também eu não tenho. Eu falo porque por uma época você encontra aí, na compra, descartável e tudo, vai colocando no olho, né, sem mais, sem menos, sem muito critério, digamos assim. Não, é claro, por conta da oftalmologia em si, mas por gente simplesmente vende aquilo. Sem dúvida. Hoje em dia, cada vez mais, teve um filme de um vampiro aí que o pessoal virou uma febre por conta desse negócio da lente colorida. Mas os consultórios, então, era um negócio de doido. E tinha hora que era lente vermelha. Entendeu? O pessoal procura. Volto a repetir, não vejo nenhum problema. Acho só que é importante entender que nós estamos falando de uma estrutura que está sendo colocada dentro do seu organismo. Então, que ela é um corpo estranho, por melhor que ela seja utilizada. Então, eu gosto de indicar para os meus pacientes, até mesmo orientar a utilização única e exclusivamente quando ela é necessária e não por efeitos estéticos. Claro, eu tenho uma indicação de uma lente de contato, eu gostaria que essa coloração fosse modificada. Aí eu não me oponho. Mas agora simplesmente o modismo não tem nem problema visual nenhum, chega lá, simplesmente eu quero uma lente. De forma nenhuma. Aí eu já não acho... não acho perspicaz. Eu acho válido quando tem a indicação médica, a indicação oftalmológica da correção. O uso por utilização, nós estamos entrando em contato com uma estrutura que vai estar dentro do seu olho, correndo um risco de infecção, correndo risco de inflamação, correndo risco de rejeição e outros aspectos que podem gerar problemas futuros indesejados e bem desagradáveis, desde úlceras de córnea, infecções graves ou até coisas mais brandas. Mas eu não acho inteligente, não. Eu evito, sem dúvida, e contraindico. Lente de contato é para quem tem indicação médica e oftalmológica. A utilização para quem tem um déficit visual e necessita de uma correção. Essa adaptação em termos de cores pode ser feita quando indicado a lente de contato. Em relação à tecnologia, eu até conversava com o Dr. Fábio, que eu comecei a usar a lente de contato em 84, já se vamos aí 35 anos. Eu usava aquela lente gás permeável, que é aquela rígida, bem durinha, e eu até falava para ele, quem se adapta àquela lente se adapta a qualquer coisa. Ela existe ainda, o que mudou, o que avançou em relação ao conforto, porque no início, até o período de adaptação, pelo menos essa que eu preferi, às vezes aquela popularmente chamada gelatinosa, foi terrível, dá vontade de desistir. Mas o que avançou em termos de conforto e de tecnologia? Em termos de tecnologia, hoje já é bem diferente. Mas a gente ainda tem esse padrão de lente de contato, por exemplo, vai da gelatinosa, passa pela gelatinosa tórica, que é uma lente que corrige um pouco mais ali até o que a gente tem de astigmatismo, que eu vinha comentar agora há pouco. E temos também a lente rígida, que pega astigmatismos bem mais altos. E pacientes com patologias igual ceratocone, que eu também já comentei previamente. Hoje em dia a tecnologia nos fornece até lentes de um padrão um pouco mais elevado, que é para adaptações quando todas as lentes não nos servem. Certo. Ou então pelo menos quando causam um desconforto um pouco mais acentuado. Então a gente vai até a lente escleral e algumas outras lentes que permeiam por esses meios aí, que mudam de classificação, mas de maneira bem tênue. Então a tecnologia hoje avança a passos largos. A gente brinca em consultório que a gente já tem, por exemplo, a lente de contato multifocal.
ainda não é o padrão que a gente queria. Nós ainda estamos batalhando aí com os laboratórios, com o pessoal que desenvolve essa tecnologia para melhorar esse aspecto. Porque, por exemplo, o óculos multifocal hoje funciona relativamente bem. A gente tem uma adequação do paciente a esse óculos de maneira aceitável, legal. Já a lente de contato multifocal, a gente tem alguns reveses. Não é algo que está funcionando de maneira corriqueira ainda. A gente tem pacientes que se adaptam com uma relativa facilidade, mas tem pacientes que não tiveram adaptação, que a gente tem um índice de rejeição muito alto. Então, cabe ainda um aprimoramento tecnológico, sabe? Bem como em termos cirúrgicos, que hoje em dia também a gente pode corrigir, cai na lente de contato, já não estou querendo usar a lente de contato, o olho irrita, o óculos não está me servindo, eu quero praticar uma atividade física, eu gosto de fazer karatê, doutor. Como é que eu vou fazer karatê com o meu óculos? Eu gosto de jogar vôlei, como é que eu vou praticar o meu vôlei com óculos? Eu gosto de jogar basquete, e vai ficando cada vez mais complicado. Aí entra a lente de contato. Por algum motivo essa lente de contato também não está surtindo efeito, ou então existe um desconforto em função do óculos ser um pouco mais grosso. Até adiantou a pergunta que eu ia fazer. Um pouco mais fino. Então a gente consegue trabalhar isso dentro de um padrão hoje que a cirurgia consegue suprir muito bem. A tecnologia mudou e em termos de correção de grau hoje, ela é um padrão muito bom. E em pacientes saudáveis, que eu digo que tem um só o grau, é algo que a gente consegue corrigir boa parte da população aí com muita tranquilidade. Cada dia que passa, a Anápolis e o Hospital Oftalmológico adquirem lasers de potencial e de qualidade invejáveis. Então, há 10 anos atrás era há 20 anos a cirurgia era outra, e agora vai só evoluindo e só melhorando. Hoje em dia, com a tecnologia do laser, as coisas prometem e tem uma eficácia muito boa e uma duração cirúrgica mínima. São coisas de segundos. Coloca-se um paciente lá, quando bem recomendado, é uma cirurgia de segundos. No primeiro momento, causa até um susto na gente, assim, quando nós vimos a primeira vez, porque é uma coisa extraordinária. E o tipo de anestesia? Anestesia local? Local, com colírio que a gente usa no dia a dia do consultório oftalmológico. Não é necessário injeção, não é necessário sedação. E é de nível ambulatorial? Faz um consultório? De que forma que é? Em centro cirúrgico, esse nível ambulatorial a gente não consegue fazer, até mesmo pelas peculiaridades oftalmológicas que o olho exige, que é diferente, por exemplo, quando você fala, não, eu tô com uma verruguinha ali, eu vou num ambulatório, vou tirar a verruga. Lá. É uma coisa, teoricamente, um pouco menos invasiva. Quando a gente fala de olho, exige um cuidado um pouco maior. Porque uma própria infecçãozinha de pele, quando bem tratada, ela resolve, ela não deixa sequela. A própria conjuntivite, quando bem tratada, ela pode deixar sequelas. Então, o olho é um pouco mais peculiar. Então, exige um tratamento que ele é cirúrgico, feito a laser, em centro cirúrgico, mas que a alta acontece em 1 a 2 horas. Existem alguns casos e tipos de cirurgias mais dolorosas que perduram aí por alguns dias, mas o repouso é domiciliar, e cirurgias que em 1 a 2 horas a pessoa sai do consultório e fala, doutor, não estou acreditando que eu fui operado, e que está liberado aí para o dia a dia para mesmo sem nenhum tampão, nem nada? Mesmo sem nenhum tampão, nem nada. Aí está evoluindo para que daqui a uns dias a gente talvez não precise nem da lente de contato terapêutica que a gente ainda usa, que é uma lente de contato ali só para cicatrização. E se Deus quiser, daqui a uns anos isso também a gente vai diminuindo o uso, vai ficar livre. Não, e graças a Deus, falando até para a gente encerrar, que a evolução que a gente falou das lentes, as lentes dos óculos também, que a gente via muito, sofria muito bullying, fazia bullying. Vem ali o 4 olhos. A primeira coisa era o 4 olhos, porque não era comum. É o 4 olhos e o fundo de garrafa. E o fundo de garrafa, exatamente. Aquela gente chegasse a ver verde, né? Mas a evolução chegou aí também, né, doutor? Graças a Deus. Sem dúvida. Isso aí a gente deve, em boa parte, não, quase que na totalidade, a esses grandes. Hoje você tem grandes laboratórios. Investimento que são pesado o tempo pesado. Você tem lentes japonesas, você tem lentes alemãs, você tem lentes americanas, são bem tradicionais, né? Muito tradicionais. Você tem lentes de ponta aí que conseguiram transformar uma determinada espessura de óculos que necessitava daquela espessura para que você corrigisse um grau muito alto. Hoje em dia você tem materiais e tecnologias que eles chamam de sulfaçar, que é justamente adaptar
geralmente essa curvatura e esse padrão das lentes ao padrão do paciente. Hoje eles conseguem em lentes mais finas um potencial muito bom e uma correção extraordinária. Tá certo, para a gente encerrar, então, recomendação para o assinante do canal 14 da NET, que está vendo a gente através de redes sociais, YouTube ou na própria grade de programação do canal 14 da NET, nos cuidados com os olhos. De maneira bem geral, inicialmente eu vou só falar aqui e agradecer o convite, Claro. tá? Agradecer os telespectadores aí que estão nos assistindo e queria falar que consulta oftalmológica é anual. Qualquer coisa que incomode um pouco mais, uma dor ocular vale a pena uma avaliação, um olho mais vermelho vale a pena uma avaliação, o trauma ocular que nós citamos aqui, vale a pena uma avaliação, não vale a pena correr o risco de uma sequela visual por protelar, seja 48 horas, eu vou para o primeiro final de semana. Hoje em dia a gente não tem necessidade disso, a gente já tem uma estrutura para isso, tá? O Hospital Oftalmológico disponibilizou esse plantão 24 horas para a população de Anápolis. Hoje nós estamos com um braço indo para Jaiara para atender a população também, oftalmologia de excelência para todo mundo, tá? De ponta a ponta. E deixo aqui só a sugestão para acompanhamento médico de maneira generalizada, desde a parte oftalmológica até ali o dedão do pé. Peço para que as pessoas que se sintam desconfortáveis de qualquer maneira que seja, procurem o profissional da área, o profissional adequado e façam um acompanhamento. Basicamente a gente consegue lidar de uma maneira muito mais simples e muito mais eficaz com a prevenção do que com o tratamento. Então, é mais fácil a gente trabalhar de uma maneira mais leve e acompanhando do que corrigindo os problemas aí dos anos e das coisas que surgem. Tá certo. A gente mais uma vez agradece, é claro, ao Dr. Fábio Ramos Caiado. Obrigado pela participação, a gentileza de tirar dúvidas. Eu tenho certeza que tirou muitas dúvidas dos assinantes e minhas também, né? E é claro, é o papel fundamental do canal 14 da NET, né? Trazer a boa informação. Mais uma vez, então, muito obrigado, doutor Fábio. E o José Walter ponto cortado, viu? Olá. Muito obrigado a você, Guilherme. Para mim é um prazer. Precisando, eu estou à disposição. E agradeço novamente a audiência dos telespectadores. Tá certo, a gente agradece o doutor Fábio, é claro, e todos os nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Mais uma vez, então, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, ACIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Indicom, Gerenciamento de Resíduos, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Jean, Instituto de Geriatria de Anápolis, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.